Você sabia que o seguro cyber é fundamental para empresas prestadoras de serviços de todos os tipos e não só aquelas que prestam serviço na área de tecnologia? Como assim? Gente, pela Lei Geral de Proteção de Dados, todos aqueles que têm contato com as informações são responsáveis caso ocorra destruição, vazamento, enfim, causem algum prejuízo para o titular daqueles dados. Então, quando eu tenho um prestador de serviços, eu gosto de dar muito exemplo de advogado e contador, porque eles recebem, para eles realizarem o trabalho deles, eles precisam de informações do cliente, né? Então, vamos pensar num advogado. Ele está tratando ali de ações sigilosas, né? Que estão em segredo de justiça. Ele foi contratado por uma empresa para defendê-la nessas ações e essas informações vazam. Era um processo em segredo de justiça, as informações não eram de conhecimento público e aí por conta de uma vulnerabilidade ali cibernética, essas informações vêm ao conhecimento do público. Você acha que o escritório vai ser responsabilizado sim ou com certeza absoluta? Claro que vai. E não só o escritório, a empresa, o cliente dele também pode ser responsabilizado por esses dados. Porque mesmo que ele tenha fornecido e esses dados tenham causado prejuízo na mão de uma empresa parceira, né, de um fornecedor, enfim, ele continua sendo responsável pelos dados. Quem coletou os dados continua sendo responsável. Então ele vai ter dois problemas. Ele vai ter o problema com o cliente dele e com as pessoas, né, que, enfim, tiveram os dados vazados e que podem reclamar prejuízos aí, indenizações. Então veja como é importante um prestador de serviço ter um seguro cyber. E o que é mais interessante é que a empresa que forneceu os dados, às vezes é uma grande companhia e tem uma baita segurança cibernética. Dificilmente o sistema dela é violado, essas informações são vazadas ou destruídas ou corrompidas. Mas será que o escritório tem toda essa fortaleza digital? Não é comum o escritório de advocacia ter. Até os maiores não têm. Imagina um escritório comum, médio. Então, olha a vulnerabilidade de um escritório de advocacia e a importância dele ter um seguro cyber. Sem contar a proteção dele, ele também vai falar isso para o cliente dele. Olha, inclusive eu tenho uma política de gestão de risco cibernético, eu tenho um seguro cyber, né? Eu atendo aos requisitos da LGPD, as outras coisas que pedem também. Então, olha a diferença na hora que ele estiver tendo uma concorrência ali de uma renovação de contrato ou de uma causa mais complexa, mais sigilosa, mais delicada. Ele e o outro escritório X que, oi, seguro cyber, existe isso? Vou jogar no Google para contratar. Olha a diferença. Contador é a mesma coisa. O contador recebe as informações da empresa, todas as informações. Imagina se ele tem algum vazamento. Tem informações sigilosas que ele também tem ali, principalmente nas empresas limitadas. Na SA, algumas informações financeiras são públicas, mas na limitada, não. Então, ele precisa também ter um seguro cyber. E aqui eu tô falando de toda a cadeia, toda a cadeia. A gente teve um caso recente que foi um vazamento de informações relacionado ao Einstein, ao Ministério da Saúde, que vazou as informações dos pacientes que testaram positivo ou negativo para o Covid, não lembro agora em detalhes, e aí ficou aquela discussão, mas vazou enquanto estava no Ministério da Saúde ou no Einstein? Você percebe como existe essa vulnerabilidade? E a vulnerabilidade está na cadeia de todos os fornecedores, todos os prestadores de serviços. Empresa pública ainda não tem seguro cyber, né? Eles vão fazer licitação e contratar, mas as empresas privadas que dependem do alerta do corretor precisam ter o seguro cyber. Esqueça esse negócio que só grandes empresas precisam. Só o Einstein precisa, né? Imagina, o Einstein, o hacker vai ficar tentando invadir o sistema do Einstein. Então o Einstein precisa de um seguro cyber. As clínicas menores, os hospitais menores, a empresa que trabalha, que presta serviço de tecnologia, os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade, enfim, todas as empresas que estão lá atreladas. Tem as informações também dos próprios funcionários. Sei lá, o RH é terceirizado, a folha é terceirizada. Todo mundo precisa do seguro cyber. Inclusive, se você é risk manager de uma grande empresa e está assistindo esse vídeo, exija o seguro cyber das empresas que prestam serviço para você. Porque não adianta você ter um baita controle do seu risco cibernético e na hora que essas informações vão sendo encaminhadas para prestadores de serviço, essas informações ficam soltas.
porque você continua sendo responsável. Não adianta você fazer a gestão do seu risco e os prestadores não fazerem. Então, quem faz esse tipo de contratação B2B, né, que a gente chama, que é de empresa com empresa, precisa ter o seguro cyber. E todas as empresas da cadeia, todas. Não importa o faturamento, não importa a quantidade de funcionários, não importa a atividade, se tem mais risco ou menos risco. Enfim, a lei fala que simplesmente o vazamento de dados, a destruição dos dados, o não acesso aos dados já pode caracterizar o dever de indenizar. E uma coisa que eu alerto, que as pessoas perguntam muito pra mim, né? Ah, Tabata, você acha que as condenações vão ser severas? Você acha que vai ter aplicabilidade da lei? Enfim, quando foi implementado o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, eu era pequena, mas me contaram. Não, brincadeira, mas na faculdade mesmo eu aprendi isso e com exemplos práticos, né? Quando eu fiz faculdade já tinha, sei lá, acho que uns 20 anos o Código de Defesa do Consumidor, 15, não lembro. Mas enfim, o que aconteceu? E naquela época da minha faculdade ainda era um pouco assim. As ações de condenação por danos ao consumidor, sabe aquela coisa? Achar uma barata no danoninho, achar um cabelo no leite em pó. Enfim, as indenizações, qualquer coisa era 20 mil, 30 mil. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o juiz fala, tá bom, você achou um cabelo no leite em pó, ok, você tirou o cabelo, enfim, perdeu a lata de leite, então empresa paga, sei lá, devolve o valor da lata de leite e mais R$1.000 de danos morais. Porque o próprio judiciário entende que achar um cabelo numa lata de leite em pó não é assim, meu Deus, acabou com a minha vida, eu nunca mais vou conseguir tomar leite porque eu achei um fio de cabelo numa lata de leite em pó. Então não existe mais isso. Sabe aquela coisa Celso Russomano? De chegar no mercado e falar assim, não, você não é obrigado a comprar bandeja de danoninho inteiro. Destaca um danoninho e vai lá e fala que passa no caixa. E processa o mercado, porque ele não pode te obrigar a bandeja inteira. Isso não existe mais. Isso hoje em dia, com todo respeito ao Celso Russomano, é piada no judiciário. Pode até caracterizar a litigância de má fé, que é quem entra com ação para querer ter vantagem que não tem. Então, hoje, o CDC está extremamente equilibrado. Quando realmente tem um caso, por exemplo, uma pessoa morreu dentro de um shopping, né, num acidente, a indenização vai ser severa, vai ser pesada, tem responsabilidade objetiva do estabelecimento, os administradores, enfim. Tem uma série de situações que continuam severas no CDC, mas a aplicação ali do dano comum não tem mais esse rigor. E por que eu te falei isso? Porque eu imagino que na LGPD vai acontecer a mesma coisa. No começo, qualquer vazamento, qualquer destruição, qualquer probleminha, condenação. Aí depois vai começando a achar o ponto de equilíbrio. Não, peraí. Não é porque o meu nome, o meu endereço ficou público que eu preciso receber R$50.000 de indenização. Será que me causou 50 mil de prejuízo? A divulgação do meu nome e do meu endereço? Depende. Será que eu sou a Ivete Sangalo e vai ter trocentos mil fãs na porta por conta disso? Ou eu sou uma pessoa comum que interesse tem para as pessoas saber onde eu moro? O que abalo que vai ter isso no meu sossego, na minha imagem? Entende a diferença? Então, por isso que é muito importante contratar o seguro cyber desde agora. A lei é recente, né? Foi publicada em agosto. Mas as condenações vão começar a aparecer, o judiciário hoje em dia é bem mais rápido, né? Os processos são digitais, inclusive teve o ataque do STJ, né? Então fica a dica, a STJ também precisa ter um seguro cyber. Então, as empresas precisam ter o seguro, porque nesse momento especialmente, eu imagino que até ter um equilíbrio aí, pode ser que o judiciário pese um pouquinho a mão. E tem outro detalhe também, né? Além de ter esse argumento de venda e de risco, né, no B2B, tem a questão também para com os clientes dele. Porque eu brinco que no Código de Defesa do Consumidor, quando uma pessoa achava um cabelo no leite em pó, era a indenização de uma pessoa que estava te processando. Quando tem um vazamento de dados, dificilmente vai vazar o dado de uma pessoa, né? Vai vazar o dado de um bloco de pessoas. Nós já tivemos casos do Submarino, que vazou os dados de todos os clientes, da Sony, acho que com o PlayStation, se não me engano, que vazou informações de todos os clientes. A Netflix também já teve uma situação que vazou login, nome e senha de todos os clientes, salvo engano. Então, veja, é um monte de gente. Ainda que seja R$1.000 por pessoa, é R$1.000 vezes o número de pessoas que tiveram as informações vazadas. Aí as pessoas ficam muito preocupadas com multa, a multa ainda não pode ser aplicada, mas a multa, ela tá atrelada
Há um teto que é 2% do faturamento anual. Então, o cliente sabe qual é o máximo de risco dele. Agora, a indenização por danos causados a terceiros não tem teto. Quanto eu posso pagar? Ué, até quanto você causar de dano. Ah, mas se eu faturar 1 milhão por ano, eu posso ser condenado a 2 milhões? Pode, você vai quebrar, mas pode. Entendeu a importância do seguro? Comece agora e explique o risco para todos os seus clientes que são prestadores de serviços, que ele tem um risco B2B, tem um risco também para os clientes em geral, para os clientes dos clientes dele. Então, assim, pelo amor de Deus, não dá para imaginar em 2020, entrando em 2021, alguém não ter um seguro de responsabilidade cibernética.